Olá, pessoal. Esse trabalho ele trata sobre a dengue em Florianópolis. É um trabalho de conclusão de curso do EpiSUS, que é um programa de treinamento em epidemiologia aplicado aos serviços de saúde, que é uma carreira do Ministério da Saúde em epidemiologia. Esse curso ele é o curso básico. Então, nós temos o curso avançado, o curso intermediário e o curso avançado. Esse é o curso básico. E esse trabalho foi feito por mim, que é a Kátia Gustman, eu sou enfermeira, sou interlocutora estadual do SINASC no estado de Santa Catarina, também sou mestranda do programa de pós-graduação em epidemiologia em saúde pública da Fiocruz, e a minha tutora é a Marcele Stephanie de Souza Buto. Ela, então, é tutora do programa de treinamento do EpiSUS básico. Então, como eu falei, esse trabalho ele fala sobre a dengue aqui em Florianópolis. A dengue é uma doença grave, febril, tá aí, né, na América, bem forte. É transmitida pela picada do inseto Aedes aegypti, que também transmite outras doenças, como a chikungunya, e ela é causada pelo vírus do gênero Flavi, que tem o sorotipo dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Vale ressaltar que a razão de risco de dengue sempre aumenta quando há casos quando há coexistência de soros tipo em uma determinada região. Por isso que é tão importante fazer a sorotipagem do vírus da dengue. Ela está fortemente relacionada com variáveis meteorológicas. Então, quando a gente tem o Laninha, que é o aumento das chuvas, há uma forte tendência de ter um aumento do número de casos de dengue, principalmente nos países tropicais, como é o caso do Brasil. Então, o objetivo desse trabalho é descrever o comportamento dos casos de dengue no período principalmente desse ano, né, 1º de janeiro de 2022 até 27 de junho de 2022, no município de Florianópolis. E para isso a gente verificou toda a base de dados. Então a gente pegou todos os anos que teve dengue, desde 2014 até a atualidade, e verificou o número de casos para fazer o cálculo dos casos de endemia e os casos de epidemia. A gente sabe que a dengue ela é endêmica no nosso país, então todo ano, quando tem época de chuva, tem casos de dengue, e o trabalho ele visa fazer o cálculo para ver quando é que esse número de casos ele extrapola e chega a ser, então, uma epidemia e não somente uma endemia. Então, tá aqui, ó, os objetivos específicos: verificar a frequência dos casos notificados de dengue em Florianópolis, delimitados no período de 1º de janeiro de 2007 até 26 de junho de 2012. Em 2014, houve uma mudança na base de dados do Tabnet. Então, os dados eles foram separados em duas bases. Até 2014, a busca é feita de um jeito. Depois de 2014, a busca é feita por outra base. Escrever o perfil epidemiológico, calcular o índice epidêmico e propor recomendações para prevenção e controle da dengue. Esse estudo trata-se de um estudo transversal. Ele verifica a análise histórica de 1º de janeiro de 2007 a 27 de junho de 2022, mas o perfil epidemiológico ele é feito apenas desse ano agora. Isso acontece porque nos anos anteriores o número de casos de dengue foi muito baixo, quase que irrisório se comparado com esse ano agora de 2022. Então, a população de estudo são os casos confirmados de dengue, notificados e inseridos no Tabnet, na cidade de Florianópolis. Vale ressaltar que o Tabnet que eu utilizo, ele é o Tabnet que está no sítio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina. Então, se você for acessar o sítio do Tabnet do Ministério da Saúde, talvez os dados não estejam tão atualizados como eles estão no estado de Santa Catarina.
A análise de dados se deu, então, através da tabulação pelo Excel e planilhas Google, e foi feito, então, o cálculo do índice endêmico e a incidência por 100 mil habitantes da última década, né? Então, aqui a gente tem um quadro, resumo, com o número de casos desde 2007 por mês, né? Os meses mais endêmicos sempre são começo do ano, que é o período do verão, que é o período de chuvas aqui na região sul do Brasil. O número de casos, então, a gente verifica que são muito baixos, né? 17, 8, 11. Tem um aumento significativo em 2017, que foi para 376 casos, né? Que foi o ano mais epidêmico até então. E depois disso, a gente tem esse ano, 2022, que até junho foram 4.035 casos, né? Um aumento muito significativo. Aqui embaixo, a gente tem, então, a linha inferior é o número mínimo de casos esperados para a endemia, com base nos últimos 10 anos, com exceção de 2022. Então, é feito o cálculo da mediana dos casos e, com base nesse valor, é estipulado o número mínimo de casos, que nesse caso deu 16 casos, né? E o número máximo de casos para esse período seria, aqui está 28 casos. Esses são os números que a gente considera para que a endemia seja realmente uma endemia. Números dentro dessa faixa seria uma endemia e números acima dessa faixa seriam uma epidemia, com base, então, nos últimos 10 anos. A Organização Mundial da Saúde estipula um número de casos para considerar uma epidemia, que seriam 300 casos para cada 1.000 habitantes, né? Que seria um outro parâmetro diferente desse cálculo do número endêmico que a gente faz. Então, aqui a gente tem a mediana em todo o período, seria de 21,5 casos, né? E a incidência por 100 mil habitantes, então, desde 2012 até 2022, então a gente tem aqui 2,7 casos, 11, 4, e em 2022, 781 casos para cada 100 mil habitantes, que já representaria, então, uma epidemia, né? Considerando o número da Organização Mundial de Saúde, que seriam uns 300 casos para cada 100 mil habitantes. Então, sem ser 2022, o ano mais epidêmico que a gente tinha era 2017, em Florianópolis, Santa Catarina, né? Esses dados são de Florianópolis. Então, em 2017, a gente tinha 77,39 casos para cada 100 mil habitantes, e agora a gente vê que esse número é 10 vezes maior. Aqui, então, a gente tem o gráfico da incidência, a gente vê aqui 2017, que tem um aumento considerado até então, e um salto agora esse ano. Esse gráfico aqui, ele aponta os anos mais epidêmicos, os anos que, então, o número de dengue é acima daquele número esperado, quais os meses que teve um maior crescimento. Então, a gente verifica aqui que, normalmente, os meses com maior crescimento é janeiro, fevereiro, março, né? Abril a gente tem aqui um pouco, maio, dezembro também tem um número significativo. E agora, esse ano, em 2022, a gente tem um aumento considerado em março, abril, maio, junho já aponta uma queda, né? Isso acontece por causa do fenômeno Laninha, que teve um comportamento inesperado esse ano e deu uma virada lá em fevereiro, em março, onde começou o aumento de chuvas, e parece que vai persistir essas chuvas, o que favorece muito o aumento do número de casos de dengue. Então, referente ao perfil dos casos, 79%, quase 80% dos casos correspondem à zona urbana da capital.
a maior parte do sexo masculino corresponde ao sexo feminino, desculpa, mas é assim, uma diferença irrisória também, né? 51,87% pertencem ao sexo feminino, 47%, quase 48% ao sexo masculino. Então, em relação à escolaridade, o que a gente percebe é que a maior parte do grupo possui nível médio completo e nível superior completo. O que acontece com essa variável é que quase 40% desse campo não foi preenchido, o que pode gerar um viés. Mas analisando os dados preenchidos, né, a maior proporção dos casos corresponde a ensino médio completo, ensino superior incompleto e ensino superior completo. Então, quase 80% dos casos são da raça branca também, menos de 1% se referem a gestantes, e aqui a gente tem a faixa etária, 35% dos casos estão entre 20 e 34 anos, e 26% dos casos estão entre 35 e 49 anos. Quer dizer, a maior proporção de casos está entre 20 e 49 anos. Depois no gráfico a gente vai ver bem essa diferença, que o que acontece é que em outros países a dengue ela é comum em jovens, crianças e pessoas de mais idade, né? E na capital a concentração dos casos de dengue acontece na população adulta jovem, que também há uma diferença. Então, aqui nesse gráfico, a gente vê a maior proporção, né, de casos está entre, aqui nós temos 19 anos, se for ver aqui, até 60, 65 anos, né, pegar essa parte aqui, que seria a maior proporção de casos. Estamos fazendo uma análise, né, um outro estudo transversal que aconteceu na cidade de Manaus, percebeu que a maior parte dos casos eram do sexo feminino também, eram idosos e eram pessoas da raça cor branca e asiáticos. E foi verificado que há um aumento no número de casos em pessoas que não recebem visitas dos agentes endêmicos. Já em Florianópolis, então, a gente viu que a população ela é, em sua maioria, branca também, ela é de jovens adultos, né, entre 15 e 64 anos totalizam, então, 82,30% dos casos. A maior parte apresenta, então, ensino médio e ensino superior completo, e 3% de todos os casos confirmados foram a hospitalização, no total de 122 casos. Esse número também ele é bem questionável, assim, porque essa variável hospitalização ela não foi muito preenchida, né? Ela teve quase que 30% de todos os casos não teve essa variável preenchida, o que também pode estar gerando um viés. Então, aqui, o que a gente percebeu? Em Santa Catarina, esse ano, 21 municípios atingiram o nível de epidemia, que é um dado que foi divulgado pelo Boletim Epidemiológico da Dengue do Estado de Santa Catarina, né, que aqui estão citados os municípios, né? No período de 1º de janeiro a 2 de abril, Santa Catarina confirmou 9.422 casos, e no mesmo período a capital catarinense apresentou 1.993 casos, ou seja, 21% em relação ao total de casos corresponde à capital catarinense. Quais são as medidas que são tomadas, então, pela Vigilância Epidemiológica do Estado? É feita a detecção e tipagem do vírus de dengue, o PCR, né, em tempo real, por amostragem, nos casos em tempo oportuno. É feito o trabalho em 2 bases de dados, então tem o SINAM, que acompanha a notificação de casos, e o LACEN, que faz o diagnóstico de casos. E outra base muito importante que é acompanhada é o Vigilantus, que é onde é feita a amostragem, o controle do vetor. São coletadas amostras e testadas, né, para ver se há foco de dengue nas cidades.
Esse relatório ele é acompanhado pela Vigilância Sanitária Municipal e ele é feito de forma sistemática. Toda semana está sendo divulgados os boletins com os focos para que as secretarias municipais possam estar tomando as medidas de prevenção. Então, aqui, esse gráfico aqui, eu mostro a escolaridade dos casos de dengue, mas só para vocês verem que quase que a metade dos casos não teve o seu campo preenchido. Então, aqui 40% dos casos está em branco ignorado. Então, fica muito difícil realmente de dizer, de afirmar que a maior proporção dos casos é de nível superior e nível médio, que seriam essas duas fatias aqui, né? Então, recomendações. O que eu coloquei aqui de recomendações é um trabalho que a vigilância já vem desenvolvendo, que é o treinamento de manejo de casos para a equipe de profissionais. A epidemia ela já está em queda esse mês, já apresentou uma queda significativa. Portanto, o trabalho da vigilância epidemiológica está no sentido de estar controlando o vetor e se preparando já para a campanha do ano que vem, 2023. Né? Isso acontece porque a larva do mosquito ela é perene, ela sobrevive a longos períodos de seca, por isso que a campanha educativa ela é muito importante para estar eliminando os criadouros do mosquito, para que a gente possa ter uma real queda no número de casos e aumentar a detecção de tipagem do vírus de dengue. E para isso é necessário que os casos sejam diagnosticados em momento oportuno, porque nem sempre, quando é feito o diagnóstico, está no período correto da coleta para fazer o PCR. Então, isso também dificulta um pouco a tipagem do vírus. Essas são as referências. Então, meu nome é Kátia Gustman, o meu e-mail é katiagustman@gmail.com. Eu deixo aqui o meu contato, caso alguém queira deixar alguma dúvida, algum comentário. E eu agradeço a atenção de todos e bom trabalho, sucesso para todo mundo.